amigos, de novo eu com vocês, Ivanélio Santos, sempre politicamente incorreto. Continuando com as dicas aí na medida do possível, tentando arrumar um tempo. O esperado vídeo aí, ó, como curar a depressão. Normalmente hoje, você está triste, você é diagnosticado como depressão. Você está de baixo astral, depressão. Você está com preguiça, depressão, né? Hoje em dia tudo é depressão. Bom, pela minha experiência com meus quase 18 mil clientes atendidos, meus 24 anos de consultório, eu posso te falar que 20% das depressões aí realmente são de fundo emocional. O restante é questão de bioquímica. Pela minha experiência, tá? Lembra que eu falo aqui sempre, isso não é um vídeo médico, isso é a minha experiência que eu estou passando aqui para todos, né? Não tem seguidor. E se eu morrer hoje, o conhecimento que eu adquiri nesses anos de pesquisa e estudos politicamente incorretos vai morrer comigo. Estou deixando esses vídeos aí a quem lhe for de interesse. Quando eu atendo um cliente com depressão, primeira coisa que eu pergunto: como vai o seu intestino? Por quê? A grande maioria dos produtos responsáveis pelo seu bem-estar, tipo serotonina, dopamina, noradrenalina e outras inas, se o intestino não estiver funcionando bem, você não terá uma boa condição emocional. Para isso, cerca de 80% das depressões que eu atendo está ligado ao intestino. Como também 80% da síndrome do pânico, será o próximo vídeo, também está ligado ao intestino. Mas esse é outro papo. Bom, já sabemos que a maioria das substâncias responsáveis pela nossa sensação de bem-estar depende do bom funcionamento do intestino para serem produzidas, ou até mesmo são produzidas no próprio intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino, 10% no cérebro. Mas, primeira coisa a fazer, vamos descer esses 20% para depois, os 80% é o intestino. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho que eu brinco, da cocologia, fazer um estudo do cocô. Se o seu cocô é bem formado e flutua, esse está perfeito. Bem formado e flutua, esse está perfeito. Se o seu cocô for bem formado e flutuar, possivelmente a sua depressão é de fundo emocional. Então já começa por aí. Um pouquinho de cocologia. Se o seu cocô for mole, fétido, cheio de muco, mal formado, ácido, qualquer coisa que não seja bem formada e flutuante, possivelmente a sua depressão é de fundo orgânico, lá no intestino. Se for esse o seu caso, eu indico o seguinte: se for esse o seu caso, primeira coisa, você tem que fazer uma desintoxicação do intestino. Eu uso isso, tenho essa técnica, eu aprendi ela tem uns 15 anos. Você vai da farmácia comum, você vai comprar carvão vegetal ativado. Isso não existe nada na internet de curar depressão com carvão vegetal ativado, tá? Não adianta nem procurar. Porque o carvão vegetal ativado, ele tem uma característica de sugar tudo quanto é tipo de porcarias.
ele aspira isso, sai no cocô. Então, ele vai aspirar todas as toxinas que estão no seu intestino. Você vai tomar o carvão vegetal ativado por uns 10 dias, uma cápsula de 1 grama, 3 vezes ao dia. Posso falar isso aqui, que carvão vegetal ativado não é remédio. E pode comprar na farmácia sem receita médica. Muito bem, os 10 dias tomando carvão vegetal ativado, você já vai ver que o seu humor começa a melhorar bem. Passou os 10 dias. Deu uma limpada. Já. Lembrando que se você não eliminar o glúten, com glúten é impossível você ter uma boa saúde intestinal. Se não eliminar o glúten. É impossível ter uma boa saúde intestinal. Então é impossível tratar depressão, pânico, comendo glúten. É interessante nesse momento agora você entrar com os medicamentos aí, com as comidas conhecidas como probióticos, são excelentes. Já me chegou na minha mão alguns probióticos com glúten, então evitem os que têm glúten, mas os que tem no mercado aí normalmente são de pessoas bem intencionadas. Quando você começa a usar o probiótico, pare com o carvão vegetal. Você vai usar o probiótico aí 20 dias, 30 dias. Pode-se usar também o kefir, que é famoso. Pode usar junto com o probiótico também, que é excelente para refazer a flora bacteriana e reforçar as mucosas do intestino. Feito isto, isso você vai fazer por uns 20 dias, 21 dias. Claro, tem que eliminar da sua comida os alimentos que destroem a camada protetora do intestino. Os óleos, o cloro, o flúor, né? E o grande vilão, com certeza, são os refinados. Então, se você usa farinha de trigo refinada, não tem como tratar a sua depressão. Porque a farinha tem muito cádmio. E o tal do cádmio te detona. Então, melhorou a sua condição do intestino, desintoxicou, você melhorou a sua alimentação, parou com glúten e passou a ter uma alimentação simples, é o que eu falo sempre. Temos que aprender a comer hoje, a garimpar aquilo que não tem interesse comercial de mudar geneticamente, aquela comida mais regional, quiabo, inhame, abóbora, moranga, ovo, preferência caipira, galado, arrozinho, feijãozinho. Então, uma comida simples, que ainda não foi alterada geneticamente e nem tem interesse de o fazerem. Bom, então nós já falamos do intestino, do cocô que flutua, do cocô todo melecado, cheio de muca, etc., que você tem que desintoxicar, carvão vegetal primeiro, depois melhorar a flora bacteriana com os probióticos e pode usar o kefir. E se seu intestino estiver preso, não funciona de jeito nenhum? Existe uma planta maravilhosa, pesquisa aí, chama cáscara sagrada. Ela faz os movimentos peristálticos do intestino que empurra o cocô para fora serem refeitos. Cáscara sagrada. Pode usar o chá da cáscara sagrada, pode usar a tintura da cáscara sagrada. É fácil encontrar em qualquer farmácia de homeopatia. Junto com a cáscara sagrada, você vai usar a espirulina. Quando a espirulina entra em contato com água, ela forma uma gelatina mega nutritiva. Então ela vai hidratar aquele resto de fezes que está ali, etc. E junto com isso, você vai usar o agar-agar, que eu já falei muito. Agar-agar, repete mesmo, não é só agar, agar-agar. A-G-A.
R, agar-agar, que é águas marinhas, mega rica em nutrientes. Então você vai resolver duas coisas: a saúde do intestino e melhorar a nutrição do seu corpo. Uma das duas coisas, eu falo que as três coisas mais nutritivas que eu conheço é o ovo caipira galado, o agar-agar e a espirulina, que são excelentes para o intestino. Aí você fez o seu intestino funcionar. Está redondinho, fezes bem formadas, flutuantes. Em 99,9% das vezes, fazendo isso, sua depressão vai desaparecer como por encanto. Isso, os 80% da depressão citada. Os outros 20% normalmente são de fundo emocional. Como saber se é de fundo emocional? É perguntar desde quando. Eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou com pânico. Desde quando? Ah, fazem 2 anos. O que aconteceu com você há mais ou menos 2 anos que te afetou a parte emocional? Ah, meu marido me traiu. Ah, meu pai morreu. Bati o carro, tive um acidente. Quebrei, tomei um prejuízo. Sempre existe um fator que foi provocar esta depressão, um fator emocional. Se a coisa for verdadeiramente emocional, nesses 20%, aí você vai procurar um médico homeopata ou um terapeuta homeopata. Existe uma coisa na homeopatia que chama-se transtornos por. Transtornos por ciúme, transtorno por traição, transtornos por decepção de amor, transtornos por solidão, transtornos por... O homeopata vai descobrir qual é o transtornos por e te dá o remédio correto. Fosfórico ácido, aurum, etc. Mas esses 20% somente o homeopata resolve. Os outros 80%, seguindo as dicas de como resolver o intestino, curar os males do intestino, indiscutivelmente você vai se curar nessa depressão. Mas veja bem, é importante definir se é orgânica, se é emocional. Normalmente emocional, desde quando a pessoa tem uma história? Normalmente desde quando a pessoa não tem uma história. Se ela não tiver um motivo aparente, a causa é orgânica. Se for emocional, um trauma, esse homeopata resolve. Ah, não tem um trauma. Aí você vai observar em rotina. Uma das principais causas de depressão emocional é a rotina. Hoje igual ontem, que foi igual anteontem, que foi igual no que passou, que vai ser igual no que vem. Isso não chega a ser depressão, chama-se mortificação. É o estado de morte em vida. Aí a bola está com você. Aí você tem que sair da sua zona de conforto, resolver o problema de uma vez por todas, que está tirando a sua vontade de viver. Falo sempre, aí você tem que fazer uma listinha das ervas daninhas da minha vida e eliminar uma por uma. Remédio nenhum vai resolver. Se você não tomar atitude e pegar as rédeas da sua vida e resolver de uma vez por todas. Problema extremo, resolve com atitude extrema. O que destrói as nossas vidas não são os problemas, são os problemas mal resolvidos. Aquela coisa que vem se alongando anos, anos e anos. Localize onde é que está o seu problema aí e resolva de uma vez por todas.